Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Plenário da Câmara começa a analisar medida provisória que eleva multa para o frigorífico que infringir normas sanitárias. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, fez um apelo para que a Comissão de Constituição e Justiça vote o mais rápido possível a denúncia contra Michel Temer. O governo tem pressa, a oposição quer que a votação fique para depois do recesso. Do corredor das comissões, ao vivo, Cassiana Tormin. Está marcada para começar daqui a pouco a reunião da Comissão de Constituição e Justiça para votar o relatório que autoriza o julgamento do presidente Michel Temer pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje é quarta-feira, 12 de julho. Agora em Brasília, 8 horas e 54 minutos. Esses são os destaques do Câmara Hoje, que já está no ar. O plenário da Câmara discutiu ontem à noite a medida provisória que eleva a multa para o frigorífico que infringir normas sanitárias. A MP foi editada depois da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que desarticulou um esquema ilegal que permitia que carne adulterada e estragada fosse colocada à venda no mercado. Como nas semanas anteriores, a votação começou com obstrução dos partidos de oposição. E o governo tentando dar seguimento à pauta. Vamos votar, não vamos obstruir, porque nós precisamos fazer com que a economia continue melhorando. Para que atrapalhar tanto o Brasil assim? E ainda por cima quer trazer o Lula de volta. Coitado do povo brasileiro, meu Deus. Presidente, para contraditar, presidente. Presidente, a obstrução é legítima e o que o deputado do PMDB não entende é que quem está atrapalhando o Brasil é o presidente do PMDB, é o Temer. O Temer está denunciado por corrupção passiva. Sabe o que é corrupção passiva? É crime comum. Os debates também se dividiram com os discursos sobre a aprovação da reforma trabalhista no Senado. É com muita alegria que registro aqui no plenário a votação aqui no Senado por 50-26, aprovando a modernização da legislação trabalhista. Vai ser muito bom para o Brasil e para gerações futuras. A partir do momento em que você diz que o negociado vai prevalecer sobre a legislação, você está jogando a CLT na lata do lixo. Sobre a medida provisória que endurece a punição para frigoríficos que não respeitam a lei sanitária em si, não havia muita discordância. Mas por causa da obstrução, o processo de votação durou mais de 8 horas. O texto principal da medida provisória acabou não sendo votado, mas um dos objetivos do governo foi alcançado. Como foi feita uma sessão depois da meia-noite, se atingiu o prazo de 2 sessões do plenário que permitem o início da discussão e votação da denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, lá na Comissão de Constituição e Justiça, no final da manhã desta quarta-feira. A base do governo trabalha para que esta votação se encerre na CCJ na quinta-feira e venha para o plenário da Câmara na sexta-feira. Como a gente viu aí na reportagem, o Senado aprovou ontem a reforma trabalhista, em uma sessão que ficou por mais de 7 horas suspensa pela obstrução de senadoras de oposição. Entre os pontos mais importantes da reforma está o que garante que acordos coletivos entre patrões e empregados podem se sobrepor às leis trabalhistas. Propostas de mudanças ao texto foram rejeitadas pelos senadores. Se qualquer mudança fosse feita, a reforma teria de ser mais uma vez discutida aqui na Câmara dos Deputados. O texto segue agora para a sanção presidencial. Expectativa para a retomada hoje da discussão na Comissão de Constituição e Justiça da denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, fez ontem um apelo para que a CCJ vote o mais rápido possível o parecer que autoriza o Supremo Tribunal Federal a processar criminalmente o presidente da República. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça disse que pretende manter o acordo fechado, que garante amplo direito aos deputados de discutir a denúncia. O PMDB anunciou que irá punir os deputados que votarem contra Michel Temer. Já os partidos de oposição pediram que Maia só marque a votação em plenário para a primeira semana de agosto. Nós queremos que o país discuta, que seja feito vários debates no plenário, que todo mundo possa debater, os partidos, os líderes e os deputados. Não queremos nada afogadilho, nós queremos que a denúncia seja tratada no seu devido rito. Terminado na CCJ, nós sugerimos ao presidente que a denúncia fosse votada no plenário na primeira semana de agosto.
A votação no recesso é uma votação dos sonhos de Michel Temer. A votação deste processo durante o recesso é a data dos sonhos de Michel Temer. Então, eu estou defendendo, quer dizer, pode suspender o recesso? Pode, para votar outras coisas. Não para votar este processo que permitirá ou não que Temer seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu sinto hoje uma disposição muito maior para o embate, para a disputa, e isso vai nos ajudar muito a conquistarmos a vitória. A bancada está motivada. O importante é que a comissão comece amanhã os trabalhos, acabe o mais rápido possível, para que a gente possa colocar no plenário. Se possível essa semana, se possível no início da próxima semana. O que, do meu ponto de vista pessoal, nós não podemos é deixar essa matéria para agosto. É minha opinião. Agora, é apenas uma opinião de mais um entre 513 deputados, porque como o quórum é de 342, é muito difícil, a gente atingi-lo com a oposição fazendo obstrução. A gente sabe que isso vai acontecer, é legítimo, mas o Brasil, do meu ponto de vista, precisa tomar uma decisão, dar uma resposta ao pedido do Procurador-Geral, para que a gente possa votar nossa agenda de reformas. O acordo é para ser cumprido. O acordo foi celebrado com os coordenadores dos partidos políticos, na presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Não há nada de antirregimental nisso. Acordos são feitos o tempo inteiro nessa casa. E um acordo desse, que visa preservar o direito do deputado de se manifestar numa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, garantindo que a todos os membros possam fazer uso da palavra, aqueles que desejem fazer, não é definitivamente um acordo antirregimental. Eu vou trabalhar junto à oposição e junto à base de governo para que nós possamos cumprir o acordo, ou seja, garantir a agilidade sem atropelar os direitos parlamentares. Definitivamente, todos os deputados podendo fazer uso da palavra, aqueles que sejam membros, e os que não sejam membros, até o limite de 20 contra, 20 a favor do parecer, também poderem fazer uso da palavra, esses pelo prazo de 10 minutos. Já como parte desse novo calendário que pode trazer a votação da denúncia na CCJ para quinta-feira e no plenário da Câmara para sexta-feira, a sessão do Congresso que estava prevista para hoje foi adiada para segunda-feira da semana que vem, às 10 horas da manhã. Deputados e senadores precisam analisar 23 vetos presidenciais e 2 projetos orçamentários, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem e o projeto que destina 102 milhões de reais para retomar a emissão de passaportes até o final do ano. E a gente vai direto ao corredor das comissões, conversar ao vivo com a repórter Cassiana Tormin, saber como está a previsão para a reunião da CCJ de hoje, entender, enfim, como deve funcionar esse calendário. Bom dia, Cassiana. Bom dia, Carol. Pois é, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça deve começar daqui a pouco, a partir das 11 horas da manhã. Já tem vários deputados aqui na porta da sala da comissão para se inscreverem. E como a gente viu aí na entrevista do presidente da comissão, o deputado Rodrigo Pacheco, a expectativa é que todos os integrantes da comissão, que são 122 deputados, possam falar. E também está prevista a fala também de 40 deputados que não são membros da Comissão de Constituição e Justiça. Então, a expectativa é que essa reunião possa durar até 40 horas. Então, aí a discussão promete, né? E a gente vai conversar sobre esse assunto, então, aqui com deputados, 2 deputados, o deputado Darcísio Peronde, que é vice-líder do PMDB, representando a base aliada do governo, vice-líder do governo do partido do PMDB, e também o deputado Valmir Pracidelli, que é vice-líder do PT, representando aqui a oposição. Eu vou começar perguntando aqui para o deputado Darcísio Peronde. Deputado, a gente viu aí essa aprovação ontem da reforma trabalhista no Senado. Isso dá mais força para o governo agora para enfrentar essa questão aqui na CCJ e no plenário também? Bom dia. Bom dia, Cassiana. Bom dia, telespectadores. Sim, a oposição ontem fez um desserviço à democracia, fecharam, eles foram venezuelanos, se inspiraram no Maduro. A volta do lulopetismo com essas ações fica cada vez mais longe. E o Senado conseguiu votar uma reforma que vai ser fundamental para os trabalhadores que estão trabalhando na informalidade, para os desempregados que querem trabalhar e para os atuais empregados para manter o seu emprego. Vai dar também segurança jurídica para o empregador e para o empregado. Uma reforma extraordinária que que ajuda
a melhorar o país. O país está começando a melhorar e essa reforma é extraordinária como ferramenta para enfrentar o desemprego. E ajuda sim, animou muito a base do governo na Câmara. Tanto é que nós trabalhamos até 1h da madrugada. Tá certo. Vamos ouvir então a opinião do deputado Pracidelli. Como é que o senhor viu aí essa aprovação? O senhor acha que pode influenciar aqui nas votações da Câmara também? Bom dia. Olha, essa aprovação vai influenciar, evidentemente, na vida das pessoas. O que o governo fez ontem no Senado é expressão daquilo que eles têm feito na Câmara também, tentando atropelar as matérias, não dando a oportunidade do debate e tentando empurrar a goela abaixo dos deputados, senadores e da população em geral, um conjunto de reformas para prejudicar a população. Dizer que o negociado sobre o legislado vai ajudar as pessoas é uma falácia. Dizer que o trabalho intermitente vai gerar emprego é um absurdo. Vai precarizar as condições de trabalho. Na minha opinião, isso pode até dar a condição da base se organizar, pode até dar condição, por conta do troca-troca, inclusive, que fizeram aqui na Comissão de Constituição e Justiça, por conta da liberação de emendas, de cargos, etc., que o governo tem feito, mas, sem dúvida nenhuma, isso tem deixado uma marca indelével, tanto no Temer quanto nos partidos que dão sustentação a esse governo, ao PMDB, ao PSDB e demais partidos. Deputado, como é que a oposição pretende se comportar agora na votação na CCJ, que a gente vê aí que deve ser demorada? Qual que é a expectativa aí para o início dessa discussão e votação do relatório? Nós estamos com muita tranquilidade para debater essa matéria. O relator apresentou um relatório bastante consistente. E o relator é do PMDB, não é um relator da oposição. É um relator que viu naquilo que foi trazido para nós, da denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República e que o Supremo encaminhou para cá, para essa autorização de abertura do processo, consistências bastante sólidas com relação à postura do presidente Michel Temer no cometimento de crime comum. E a oposição fará esse debate. Nós já estamos aqui aguardando para fazer as inscrições, faremos o debate com tranquilidade, mas mostrando o que está acontecendo no Brasil e que este golpe dado pelo presidente Michel Temer, pelos partidos contra a democracia, ele tem limite. E nós continuaremos, evidentemente, exigindo as eleições diretas. Certo. Deputado Darcy Speronde, ontem alguns deputados do PMDB apresentaram um relatório alternativo aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Qual que é o objetivo aí desse texto diferente do texto principal do deputado Sérgio Sveiter? Em vez do caos, a ordem. Em vez da desesperança, a esperança. Em vez de repetir erros anteriores, proposta de esperança, de renovação, de um governo melhor, por isso que o povo está calmo, trabalhando, quem tem emprego, quem não tem emprego. Opa, essa reforma vai começar, vai me dar um pouco de esperança para conseguir emprego. Isso que o Brasil quer. O Brasil não quer mais o caos à volta do Lula. Agora, nós temos voto para aprovar, vamos debater hoje, amanhã, temos voto aqui de sobra, 40 a 41 votos. Sexta-feira, todos os deputados ficarão em Brasília para nós votarmos essa denúncia e tirar esse guarda-roupa. Tá? O relator Sveiter fez um relatório acusatório, fez um relatório corporativista, ele parecia um procurador da PGR, né? Ele defendeu os interesses dos corporadores, dos procuradores que não querem a reforma trabalhista, não querem a reforma da Previdência. Os procuradores querem se aposentar cedinho e continuar com seus altos salários e viver 40 anos à custa do Tesouro Nacional. Tá? Isso está por trás da denúncia. A denúncia é absolutamente vazia. Nós vamos apresentar um relatório novo, vamos derrubar o relatório do Super Janot, deputado Sveiter, a defesa corporativista, e vamos aproveitar um relatório novo, e esse relatório novo, derrubando a denúncia, vai para a Câmara na sexta-feira, para o plenário, e nós temos votos também na sexta-feira. Segunda-feira o Brasil vai amanhecer sem esse guarda-roupa corporativo, opulento, egoísta, anti-esperança que o Janot mandou
e o Super Janot encaminhou aqui para nós. Pois é, e ontem o presidente da Comissão de Constituição e Justiça disse que a denúncia deve ser votada até sexta-feira aqui na Câmara dos Deputados, mas ele disse que não tem sofrido pressões aí do governo. Ele comentou também a troca de alguns membros da Comissão de Constituição e Justiça por alguns partidos e também quem falou ontem sobre esse assunto foi o próprio relator, deputado Sérgio Sveiter, que comentou também sobre a declaração de alguns colegas dele do PMDB de que ele deveria sair do partido. Vamos acompanhar então nessas entrevistas que foram gravadas ontem. A minha posição pessoal é de que isso fere a independência da Comissão de Constituição e Justiça, que fere a autonomia dos parlamentares e é algo inadequado e criticável sob o ponto de vista ético. Mas há uma previsão regimental da substituição desses parlamentares, que é algo feito pelos partidos junto à Secretaria-Geral da Mesa, não é nem na Comissão de Constituição e Justiça. E em relação à judicialização, esse tema ou qualquer outro tema pode ser submetido ao crivo judicial e isso é um direito de cada parlamentar, de cada partido político fazê-lo. E, não obstante, exista uma previsão no regimento interno da Câmara de que pode haver a troca, eu entendo, mas não vou ser eu que vou questionar isso, que no momento em que o processo começa a tramitar, não é possível mais, numa interpretação minha. Em princípio, essa troca não poderia ser feita, mas eu acho que essa matéria vai ser submetida ao Supremo Tribunal Federal com certeza. E quanto a essas questões políticas do PMDB, de alguns colegas meus estarem se manifestando desta ou daquela forma, eu acho isso tudo muito natural, mas eu estou no PMDB, continuo no PMDB, e pretendo permanecer no PMDB. A decisão de troca acontece em qualquer parlamento do mundo, em qualquer comissão permanente dos países democráticos. Está fundamentado no regimento que é a Bíblia, é a conduta que rege no plenário e rege nas comissões. Isso é absolutamente assegurado. Até meia hora antes pode haver substituição. Pois é, a gente volta então a comentar aqui essas questões com o próprio deputado Darcísio Peronde, que foi entrevistado ontem. Agora, o que o senhor me diz sobre essa possibilidade aí de que o deputado Sérgio Sveiter seja expulso do PMDB? Existe isso mesmo? O deputado Sérgio Sveiter é trabalhador, é sério. Ele devia ser julgado prejudicado, porque ele e a sua família têm um escritório de advocacia no Rio de Janeiro, um dos maiores do Rio de Janeiro, e trabalham muito com procuradores, juízes, há interesses similares. Devia ter se dizendo, olha, eu não posso porque eu tenho interesses, eu trabalho muito com os procuradores. Agora, em relação ao presidente da Comissão de Justiça, ele tem 2 anos de parlamento, eu tenho 23 anos. Ele sabe, mas não se lembra, porque ele não viveu, que o regimento é a Bíblia. A oposição e a situação é normal trocarem membros até o último minuto da votação em qualquer comissão. Isso acontece em todos os parlamentos e aqui eu estou 23 anos. Então essa afirmação do Dr. Rodrigo Pacheco é inexperiência, porque ele tem 2 anos aqui, e dizer que é antiético também é experiência, porque o regimento já é usado aqui há 20, 30 anos. Então as trocas são perfeitamente normais, usam a Bíblia, que significa o nosso regimento. Eu considero a afirmação do deputado Rodrigo pela inexperiência dele de 2 anos. Ele é um brilhante deputado hoje e será extraordinário deputado quando tiver mais experiência. Certo. Deputado Pracidelli, o senhor acha que essa troca de deputados pode ser questionada judicialmente? Sem dúvida nenhuma. Ela aconteceu e nós estamos apresentando questões de ordem ao presidente da Casa e vários deputados, inclusive, vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal, porque a troca ocorreu, inclusive, depois da leitura do relatório, depois da exposição da defesa, inclusive, e ocorreu a troca. O que o governo argumenta de que é uma troca legal, ela até um determinado momento pode ser legal, mas é completamente imoral. O que as pessoas estão acompanhando, o que o Brasil inteiro está absolutamente perplexo, é com esta imoralidade deste governo, expressada através das matérias que eles querem impor
as votações aqui de forma assodada, empurrando, repito, goela abaixo, como aconteceu ontem no Senado. E aqui na CCJ e nessa matéria em especial, eles querem impor aos deputados a ideia de que o presidente Temer não cometeu nenhum crime. Os deputados que não aceitam isso porque conseguem observar no relatório da Procuradoria-Geral consistência suficiente para oferecer a sequência desse processo ao Supremo, eles, além de oferecerem emendas, cargos, etc., ainda adotam medidas repressivas, como retirar os membros das comissões e obrigar os partidos e alguns da base a fechar a questão, impedindo que os deputados expressem as suas opiniões. Nós achamos isso absolutamente imoral, mas nós vamos derrotar no plenário esse governo que vai, sim, ter a sua investigação feita pelo Supremo Tribunal Federal. Tá certo, deputado Valmir Pracidelli, obrigado, deputado Darcísio Perondi. A gente volta então para o estúdio. Obrigada, Cassiana, obrigada, deputados. Está prevista para hoje a discussão e votação do relatório final da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. O texto já recebeu 128 destaques de deputados e senadores. Ontem, o relator Marcos Pestana disse que deve apresentar uma complementação de voto, acolhendo alguns dos destaques apresentados. O relatório final, apresentado na semana passada, manteve a meta fiscal proposta pelo governo para 2018, com um déficit primário de 132 bilhões de reais para a União. Vamos voltar ao vivo ao corredor das comissões para conversar mais uma vez com a repórter Cassiana Tormin. Agora ela vai nos falar sobre a audiência na Comissão de Agricultura sobre o Plano Agrícola e Pecuário 2017-2018. Cassiana. Isso mesmo, Carol. Pois é, agora vamos falar sobre agricultura e a Comissão de Agricultura, então, vai se reunir a partir das 11 horas para discutir esse plano agrícola e pecuário e esse debate foi proposto aqui pelo deputado Valdir Colato, que é do PMDB de Santa Catarina, está aqui comigo e vai explicar o motivo desse debate. Bom dia, deputado. Qual que é a preocupação em relação a esse plano aí, envolvendo também as cooperativas? Bom dia. Na verdade, nós fomos surpreendidos que o Banco Central emitiu uma resolução fazendo com que as cooperativas fossem consideradas no crédito rural como uma empresa só, quando ela é composta de muitos cooperados. Então, nas regras anteriores, cada cooperado era enquadrado como um pequeno agricultor, que é a exigência que 60% desses agricultores sejam pequenos agricultores. Como o Banco Central entendeu que tem que fazer um empréstimo global, você tira a possibilidade desses pequenos agricultores tomarem o crédito, eleva o juro, diminui o valor financiado e inviabiliza as cooperativas de comprar insumos e depois vender para os seus associados, já que a exigência é que se relacione os associados anteriormente à compra do insumo com o dinheiro emprestado do crédito rural. Isso impossibilita qualquer operação e faz com que nós tenhamos uma discriminação nas cooperativas que são compostas eminentemente por pequenos agricultores em todo o Brasil. Pois é, o senhor convidou aqui representantes do governo, do próprio Banco Central também. O senhor espera que essa decisão possa ser revertida? Olha, com certeza. Nós já estivemos, inclusive, com o presidente Michel Temer, com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e também com o Banco Central e Banco do Brasil. E esperamos que o Banco Central dê a notícia, porque foi uma decisão do Banco Central, que é monetarista, não conhece a questão social e econômica e não conhece o agro, que está segurando esse Brasil em pé. E nós exigimos que o cooperativismo continue tendo as normas dos anos anteriores, que realmente vai sempre aumentar essa produção, que hoje nós chegamos a 240 milhões de toneladas, 30% dos empregos do Brasil, a nossa balança de pagamento depende do agro, então querem mexer numa coisa que dá certo, que está dando certo. Nós não aceitamos e queremos que fiquem as regras da safra anterior. Só para encerrar, deputado, o senhor é do estado de Santa Catarina, que é um estado em que a agricultura é bastante forte. Qual que é a dimensão aí dessa medida, não só para o estado de Santa Catarina, mas também para o Brasil? O senhor tem assim número, por exemplo, de cooperados, pessoas aí que ficariam prejudicadas com essa medida? Olha, Santa Catarina são em torno de 350 mil agricultores, 95% desses agricultores são pequenos agricultores associados às cooperativas. Só a Cooper Aurora, que é a Cooper Central, tem 100 mil
associados. E com isso seria um desastre para esses agricultores que teriam um ônus muito maior, porque inclusive o Banco Central tem que exigir dos bancos que o depósito à vista vá para o crédito rural 34%, como é a lei. E hoje os bancos estão tirando da conta esse depósito à vista, aplicando para não aplicar na agricultura. Nós vamos cobrar do Banco Central essa exigência que o recurso da agricultura vá para a agricultura, porque ela não pode ter juros tão altos e porque ela se torna sem competitividade e prejudica os agricultores de Santa Catarina e do Brasil. Deputado Valdir Colato, muito obrigada e boa audiência, então, bom debate. A gente volta com você, Carol. Obrigada mais uma vez, Cassiana. Você já viu nessa edição do Câmara Hoje, o presidente da Câmara pede que a Comissão de Constituição e Justiça vote o mais rápido possível denúncia de corrupção contra Michel Temer. O presidente da CCJ e relator da denúncia criticam substituições de integrantes na comissão. Agora em Brasília, 9h19 e você vai ver depois do intervalo. A Comissão de Meio Ambiente criou um selo de eficiência de água que vai premiar as empresas que produzam equipamentos que economizem esse importante recurso natural. E mais. Violência contra o idoso. 2 comissões da Câmara debateram as agressões, que são 170 por dia no Brasil. Uma das ideias é criar um tipo de Lei Maria da Penha para punir os agressores. Os detalhes já já. Agora em Brasília, 9h21. O Câmara Hoje está de volta. Vamos agora dar um giro por tudo que foi destaque na Câmara nesta terça-feira. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável promoveu audiência pública sobre a situação das empresas de reciclagem de pneus no Brasil. Representantes do setor disseram que os altos custos de produção, o peso da carga tributária e as dificuldades para coletar o material inviabilizam a atividade. Os empresários pediram mais incentivos do governo, já que colaboram para que os pneus não sejam abandonados nem queimados, o que libera gases tóxicos. O relator da proposta de emenda à Constituição sobre o novo regime de pagamento de precatórios quer uma solução definitiva para as dívidas de estados e municípios contraídas após condenação judicial. O parecer do deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, deve ser apresentado na primeira quinzena de agosto na comissão especial que analisa o tema. Em audiência pública, os deputados ouviram sugestões da Ordem dos Advogados do Brasil e de representantes de estados e municípios endividados. Ao todo, União, estados e municípios devem cerca de 100 bilhões de reais em precatórios e alguns afirmam que a conta é impagável. A Comissão de Meio Ambiente criou um selo de eficiência no consumo de água para eletrodomésticos e aparelhos sanitários. A ideia é incentivar a economia desse importante recurso natural e premiar empresas que produzam equipamentos mais eficientes. Diversas cidades brasileiras passam por uma severa falta de água. Com o objetivo de minimizar essa escassez, a Comissão de Meio Ambiente aprovou proposta que cria o selo Proágua, que indicará quais eletrodomésticos e vasos sanitários são mais econômicos. O selo Proágua vai ser parecido com o que já existe hoje nos eletrodomésticos, o Procel. O autor garante que, com a aprovação do projeto, não haverá aumento no preço para o consumidor final. Todo o intuito na criação desse projeto não foi para onerar, ou seja, aumentar preços de produtos, e sim mostrar a eficiência desses produtos na utilização de água. As empresas terão a obrigatoriedade de mostrar qual que é a eficiência numa escala, né? Para que o consumidor possa avaliar qual é o melhor produto para que ele leve para a sua casa. Isso vem no sentido de conscientizar a população e também a fábrica de equipamentos, tanto eletrodomésticos como aparelhos sanitários, venha otimizar cada vez, utilizar menos água e ter mais eficiência. E enquanto esse selo não sai do papel, nunca é demais continuar economizando água. As pessoas percebendo, né, que a água agora de fato está faltando, né? As medidas básicas, fechar a torneira, escovar os dentes, né? Tem procedimentos básicos. Uma medida que eu já implantei em casa, que eu aprendi semana passada, que é você usar, por exemplo, o mesmo copo para cada pessoa na casa durante o dia. E você lava ao fim do dia o seu copo. Se for só para água, ele pode ficar o dia inteiro com a mesma pessoa.
Então, são pequenas medidas, né, de ganho de consciência que vão trazer ganho para todas as pessoas, né? E, consequentemente, abaixa a conta sua de água e nós tenhamos um planeta mais preservado. O projeto ainda terá de ser analisado pelas comissões de Desenvolvimento Econômico e de Constituição e Justiça. As comissões de defesa dos direitos da pessoa idosa e de legislação participativa promoveram um seminário sobre a violência contra o idoso. No Brasil, pelo menos 170 denúncias de agressão são registradas por dia. 15 de junho é o Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso. A data tem o objetivo de chamar a atenção para alguns dados que são alarmantes. O Disque 100, que recebe denúncias de violação dos direitos humanos, recebeu só em 2015 quase 63 mil denúncias de violência contra idosos. O representante do Ministério dos Direitos Humanos no seminário disse que é importante denunciar, porque os casos são levados a sério. O Disque 100 monitora essa atuação, né, acompanhando se de fato aquela situação que foi revelada ela foi procedente ou não, se houve alguma medida protetiva em relação àquela vítima violada nos seus direitos ou mesmo a responsabilização do agressor. A deputada Flávia Moraes solicitou a realização do seminário. Ela defende que a Câmara aprove o projeto de lei que inclui as mesmas penas da Lei Maria da Penha para o idoso homem que for agredido. A deputada também afirmou que a Câmara precisa tornar lei a proposta que combate a chamada violência financeira. Quando o idoso, pressionado pela família, contrai 1, 2, 3 empréstimos, quando ele vê, a renda dele está toda comprometida com o pagamento de empréstimos. E, através desse projeto de lei também, se houver uma decisão judicial, a empresa, a instituição financeira que não verificar a capacidade de endividamento da pessoa idosa, essa decisão judicial vai poder cancelar o contrato de empréstimo consignado e quem vai sair no prejuízo vai ser a instituição financeira. A aposentada Maria Tavares, que mora em Brasília, foi homenageada na reunião por ser considerada um exemplo de vitalidade. Ela já tem quase 90 anos e participa do coral do SESC em Brasília. Eu sou de arritmia, eu tenho pressão alta, tudo isso tem, né? Mas eu não tô nem aí. Enquanto eu estiver andando, tiver força para andar e para viver, tá bem. Canto, e o amor que eu amo tanto não me escuta, está dormindo. Canto e por fim, nem a lua tem pena de mim, pois ao ver de quem te chama sou eu, entre a neblina se escondeu. Se você presenciar uma agressão contra um idoso, para denunciar é só ligar no Disque 100. Vamos chamar agora a repórter Cassiana Tormin mais uma vez, direto do corredor das comissões, para as últimas informações, para a gente saber o que mais que acontece por lá e aqui na Câmara no dia de hoje. Cassiana. Pois é, daqui a pouquinho o plenário vai se reunir em comissão geral para discutir o setor de ciência e tecnologia no Brasil e os cortes também no orçamento, né? As dificuldades do setor aí no momento. Também a Comissão de Seguridade Social, ou melhor, a Comissão de Seguridade Social e Família vai ter uma audiência pública aqui com a presença do ministro de Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, que vai fazer um balanço da sua gestão aqui à frente da pasta. E à tarde eu vou destacar aqui 4 debates importantes aqui das comissões. A Comissão de Cultura vai discutir a garantia de políticas públicas de cultura, com a presença também do ministro interino da Cultura, João Batista de Andrade. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias vai discutir sobre o exercício do jornalismo no Brasil e o direito à livre comunicação e expressão. E também as comissões de legislação participativa, Seguridade Social e Família e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa também vai promover um debate sobre a Política Nacional do Cuidado, que trata aí também da atenção aos idosos. E falando de infância, a Comissão do Esporte também vai promover hoje uma audiência pública para discutir sobre a obesidade infantil a partir das 3 horas da tarde. São alguns dos temas que vão estar em discussão hoje aqui na Câmara. Carol. Obrigada, Cassiana. E nessa edição do Câmara Hoje, você viu. O presidente da Câmara pede que Comissão de Constituição e Justiça vote o mais rápido possível denúncia de corrupção contra Michel Temer.
presidente da CCJ e relator da denúncia, criticam substituições de integrantes da comissão. A Comissão de Meio Ambiente criou um selo de eficiência de água que vai premiar as empresas que produzam equipamentos que economizem esse importante recurso natural. Violência contra o idoso, 2 comissões da Câmara debateram as agressões, 170 por dia no Brasil. Uma das ideias é criar um tipo de Lei Maria da Penha para punir os agressores. E essa edição do Câmara Hoje está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quarta-feira, 12 de julho, neste momento em Brasília, 9h29. Para você, um ótimo dia.